Bom, meu nome é Roberto da Cunha, piloto. Minha licença de privado é 191, muito antiga. Comecei do outro lado, na época que o avião não tinha freio, não tinha rádio, não tinha praticamente nada. E isso eu tinha uns 15 anos de idade. E voei até agora. Agora me apareceram com o outro lado, o fim da tecnologia, o equipamento mais moderno da Garmin, que é o G1000. Estive na fábrica vendo a respeito da aeronave Diamond DA-62. O avião realmente não existe, é revolucionário. Eu estive na fábrica 3 dias, assisti a fabricação do início até o fim, da hora que começa a fazer até a hora de o avião sair pronto. Voei lá umas 3 horas no avião, na fábrica, na Áustria. De lá eles levaram o avião para Miami e de Miami eu decolei e vim para Belo Horizonte nele, com mais um outro piloto. E gastamos, o importante salientar, 22 horas e meia de voo, gastando uma média de 53 litros de combustível. Quer dizer, uma economia brutal. E um tempo recorde, que um Skyliner, por exemplo, que leva 4 pessoas e gasta 55 litros de combustível por hora, a gente gastaria para trazer 3 pessoas 30 horas. Eu trouxe alguns dos Estados Unidos. Esse avião nós viemos com 22 horas e meia, gastando 53 litros de querosene. Então é importante notar, por exemplo, um Seneca, que leva também 7 pessoas, igual a esse, talvez esse com muito conforto, um avião muito confortável, tecnologia de ponta. A gente gasta, numa viagem que o Seneca gasta 200 litros de combustível, ele gasta 100, o que significa que já ganha 100 quilos, a metade do volume em peso. Quer dizer, o avião já com metade do peso de combustível, ele vai no mesmo lugar. E considerando ainda outro detalhe, um combustível que custa mais barato, que é a gasolina, que é um combustível abrasivo, que tem tetretil, tem chumbo e outras misturas, custa R$6 o litro, mais ou menos. E o querosene custa uma base de 3, metade. Tradução, onde você vai com R$2.000 no Seneca, você vai com R$500 no DA-62. Um avião que decola aqui no Carlos Prates, por exemplo, que é uma pista curta, decola razoavelmente bem, com 7 pessoas a bordo e tanque cheio. Esse é um avião excepcional. Além disso, o motor, eu assisti, é o mesmo motor colocado na Mercedes diesel, que eles adaptaram para querosene, porque o nosso diesel aqui já é misturado com biodiesel, eles acharam que não era muito seguro, então ele usa querosene. Quer dizer, atualmente eu diria que o melhor combustível do mundo e o mais barato, não tem outro, e que não sofre tanta influência, porque é um combustível internacional, todo mundo usa, não acompanha as altas locais, acompanha as altas mundiais, que não são muito grandes. Então o avião realmente é inacreditável falar. Autonomia, a viagem que eu fiz, a mais rápida, de menos etapa de pouso, de Miami para cá, foi essa nesse avião, 22 horas e meia. Agora, em se falando de conforto, extremamente confortável, um avião, os assentos dele inclusive não são assentos de trilho de correr, o assento é fixo, porque ele foi feito baseado no carro de Fórmula 1, onde tem uma cápsula de proteção para o passageiro, e considerando que é um avião todo feito em fibra de carbono, que dizem que é o material mais forte que existe hoje, sendo usado inclusive nos aviões grandes. Então ele usa fibra de carbono e feito uma proteção, uma cápsula, quer dizer, num caso de um acidente é um avião que descarta tudo, menos a parte de proteção ao passageiro. E sem perder o conforto, né, que ele é muito confortável. Eu posso dizer isso porque eu voei 22 horas e meia de lá aqui praticamente direto, sem parar. Então não tem canseira. E outra coisa, a primeira vez que abrimos o capô da aeronave aqui em Belo Horizonte, estava com 105 horas de voo e o motor olhava, parecia que nunca funcionou. Estava limpo, nem poeira, nada, limpinho. Tomada de óleo, motor. E outra coisa, sem consumo de óleo também. Agora um motor que eu assisti na fábrica é o mesmo motor do Mercedes diesel, que dizem que é dos melhores motores do mundo. Aliás, na minha opinião, o motor
o carro já está melhor que o de avião há muito tempo, porque o motor de avião não teve evolução nenhuma nos últimos 80 anos. O mesmo motor que começou depois da guerra, copiado talvez dos motores dos Fuscas, todos são mais ou menos essa base, são até hoje com poucas mudanças. Mudou o carburador para injeção só, e mantém a mesma coisa. Então o motor de carro já está melhor. E o motor do Mercedes é talvez um dos melhores motores de carro que existe. E esse ainda é o motor diesel, que com querosene no carro é motor para 1 milhão de quilômetros. Então o motor, a gente voou de lá aqui, o motor que você desliga um motor de um lado, se o passageiro estiver olhando para o outro lado, ele nem percebe que o motor parou. Isso, o povo novo tem uma certa dificuldade em aceitar a tecnologia. Mas o que acontece é que a tecnologia hoje, o G1000, por exemplo, talvez o equipamento todo pesa menos do que um VHF dos aviões antigos. É leve e funciona bem. E outra coisa, você voa o tempo todo vendo o tempo em tempo real, vê a rota em tempo real, você tem o planejamento que você precisa nos manuais de voo, ele tem na memória dele, e você não precisa depender de nada. Quer dizer, então é um avião realmente completo. A pessoa praticamente não tem que saber nada a não ser pilotar um computador, porque o avião praticamente não tem que fazer nada. Todos os aviões geralmente têm 3 manetes para cada motor. Uma para mistura, uma para o passo da hélice e uma para potência. Esse, resumido com o computador, ele só tem uma manete para cada motor. Então ele regula a altitude, regula o consumo de acordo com a altitude, o que não dá chance para o piloto tentar economizar mais e estragar o motor. Ele regula o certo que tem que ser. O passo da hélice ele regula sozinho, você só controla a potência, tanto por cento e pronto, não tem que fazer nada. Quer dizer, sobrou pouca coisa para o piloto fazer, além de mexer na parte eletrônica. Então é um avião que não existe. Praticamente é o avião do momento, é a revolução do século, acho que em matéria de aviação. Falando em conforto, é bom notar o seguinte, ele tem portas tipo gaivota, que ela abre para cima, então não atrapalha o piloto entrar. E as portas mais perfeitas de avião para se fechar, que eu vi até hoje, todos que eu já voei, esse é o mais perfeito. Você não tem que bater a porta nem nada, você simplesmente encosta, vira a maçaneta e ela veda como se o avião fosse pressurizado. Quer dizer, realmente nesse ponto também muito confortável. E outra coisa, um trem de pouso super robusto, muito robusto, trem de pouso espetacular para um avião do tamanho que é. Dizendo a turma que mexe em aviação que a hélice dele, usada nesse avião, é a melhor do mundo também. Então ele está com uma porção de coisa melhor do mundo em tudo. O melhor combustível, o custo não dá nem para comparar, porque ele gasta 1/4 do que os outros. A resistência, que é fibra de carbono pura, o acabamento primoroso, estofamento de couro, variável a cor, e o painel, para quem voa avião antigo como voei a vida toda, estranha, porque não tem nenhum ponteiro. É só 3 painéis eletrônicos e você só tem que pilotar ele no eletrônico. Viemos de Miami até aqui, praticamente pilotamos o avião, talvez nas 22h30, talvez 1 hora, 1h30 no máximo. O resto ele voa sozinho o tempo todo. Então é um avião que eu acredito que vai fazer época, vai fazer história.